De alguma forma, a tecnologia já afetou a maneira como nós realizamos o nosso trabalho. Mas será que todos os profissionais têm que realmente entender de todos os aspectos tecnológicos? Bem, o Leandro Herrera é sócio fundador da Terra, uma escola que capacita digitalmente todos os profissionais e pode dar uma visão, do que realmente é importante. Tudo bem, Leandro? Tudo ótimo. Até que ponto qualquer profissional precisa saber de tecnologia? Quer dizer, todo mundo tem que entender de programação? Como que é isso? A gente vê surgir nesse momento a ascensão de um profissional que é tido como profissional híbrido, né? Então, são profissionais que aliam conhecimento de tecnologia com conhecimento de negócios, muitas vezes dentro de uma determinada indústria, e o que a gente chama de soft skills, né? Todas as competências comportamentais que fazem com que um profissional possa se destacar num ambiente que é cada vez mais colaborativo e horizontal. Então, nesse sentido, sim, todos os profissionais, em maior ou em menor grau, terão que ter algumas competências técnicas. A gente, por muito tempo, viveu aquela dicotomia, né, entre os profissionais que são da área de tecnologia e os que não são. Uhum. E eu acho que essas fronteiras elas estão se dissolvendo cada vez mais. Embora, para algumas profissões e para algumas competências, algumas áreas, o nível de skills técnicos vão ser muito maiores do que antes. Então, por exemplo, na área de vendas, a área de vendas é uma área que ela está sendo muito impactada pela ciência de dados, né? A capacidade de prever estoque, prever demanda numa determinada região a partir de fatores que são fatores que vão muito além do que os que um vendedor hoje consegue estimar. Isso faz com que, naturalmente, os profissionais de venda tenham que ter algum nível de conhecimento em ciência de dados. A última coisa é sobre qual o nível de profundidade em competência técnica, né? Então, muitos cargos, principalmente os cargos de mais liderança, o que é importante é se ter o que se chama de conhecimento conceitual de tecnologias, né? É o suficiente que um profissional precisa saber para entender como funciona uma determinada tecnologia, seu modo de funcionamento mesmo, e trazer isso para o seu ambiente de realidade, mesmo que não seja ele executando, né? Então, se eu entendo como funciona aprendizado de máquina, eu posso, de repente, contratar pessoas para a minha equipe para trabalhar com isso, ou eu posso contratar consultorias para trabalhar com isso, e eu vou entender qual o potencial impacto disso no meu produto, no meu serviço, no meu cliente. Isso, para muitos profissionais, já é o bastante. Agora, assim, nessa pesquisa que vocês realizaram recentemente, qual é a percepção dos profissionais brasileiros em relação à entrada, justamente, dessas novas tecnologias no trabalho? Olha, o que a gente viu é que os brasileiros eles são muito otimistas, né? Mais de 88% se diz confiante em relação ao futuro do trabalho e ao impacto da tecnologia no seu trabalho. A maioria deles entende que pode se capacitar, continuar se capacitando, né? Então, mais de 90% diz que já investe na sua atualização e que vai continuar investindo. Ao mesmo tempo que a gente vê que esse investimento é muito difuso. As pessoas tanto leem livros, participam de palestras, participam de cursos rápidos, né? E uma coisa que ficou bem notável na pesquisa é que a opção pelos modelos formais de aprendizado, né? Graduação, pós-graduação, eles eram os últimos itens na lista das pessoas, né? Então, a gente também vê um mundo em que as pessoas elas têm a possibilidade de se atualizar de várias formas e, por outro lado, as empresas estão ficando mais abertas também a julgar os profissionais de uma maneira muito mais holística do que especificamente pela faculdade que eles se formaram ou os títulos que eles acumularam, né? Então, o que o profissional é capaz de fazer começa a ser mais importante. Mais que o currículo mais tradicional. do que o currículo tradicional que acho que foi a tônica até aqui. E se você pudesse listar para a gente aqui alguns aspectos tecnológicos, algumas tendências aí que todo mundo precisa saber hoje, de qualquer área? A próxima fase da internet é a internet que se diz powered by AI, né? Ou seja, que ela é embasada em inteligência artificial. Então, todos os profissionais vão precisar entender minimamente como funciona inteligência artificial, o que é isso e quais são os temas relacionados a ela. Ciência de dados, aprendizado de máquina, análise exploratória de dados, né? Então, a gente vê realmente que os próximos 5 anos, em todas as áreas, em algumas, os profissionais vão ter que ter capacidade de execução, ou seja, de entender como funciona o código mesmo, os algoritmos, e em algumas outras eles vão ter que ter um entendimento conceitual. Mas acho que todos os profissionais, para terem uma posição ativa, né, e crítica até
nesse mundo que a gente está vivendo, vão precisar entender essa camada. E a gente vê na pesquisa também que tantos profissionais têm um interesse enorme, né? Machine Learning e Big Data e análise de dados estão entre as mais procuradas por profissionais e também pelas mais demandadas pelas empresas. Então tem aí vamos dizer, uma onda de dados realmente que vai impactar todas as profissões. Ok, muito obrigada, Leandro. Obrigado. E você acompanha aqui no Carreira em Destaque entrevistas com os principais gestores, executivos e profissionais da área de recursos humanos.